Olá. Tudo bem Olá. aí? Fala. Alô. Ó, tá, tô Alô, ouvindo. alô. Fala, Edmar. Boa noite, Tudo bem? tudo bom, Fábio? Boa noite. Boa noite, Boa noite, Rosângela, Rosângela. Antônio. Bom, boa noite. Boa noite, Boa Rosângela, noite. Antônio. Você tá parecendo um operador de voo. É exatamente isso aí que você tá vendo. Só que Boa noite. utilizam, a gente fala É isso, né? PTT, né? Um microfone diferente, não é esse não, é diferente. PPT. Mas tem alguns lugares ainda que utilizam. Boa noite. Boa noite, Rosângela. Fala, Rosângela. Desculpe aí a demora, mas terminando de Tudo jóia? crianças em casa. Felipe, desculpa, hein? Rosângela, hoje é o Christian, né, que vai apresentar algo, né? Sim. Oi, Fábio. Não entendi? Não, Oi, Fábio. perguntei, só confirmar, é o Christian que vai apresentar algo, né? Isso, está entrando. Ele está terminando de fazer um atendimento de um cliente por telefone e às 7 em ponto ele falou que entraria aí na sala. Eu tomei a liberdade de convidar os outros presidentes e pedi que convidasse também os associados dos clubes, mas pelo que eu estou sentindo, o Christian entrando aí. Oi, boa noite, pessoal. Oi, Christian. Tudo bem? Olá, Cris. Boa Oi, noite. Christian. Tudo bem? Tudo bem? Os clubes Ô, estão Christian. tendo muita dificuldade Christian, de se organizar. Sim. Christian, eu ia te perguntar se você sabe compartilhar a tela aí, caso você precise. Não sei se você vai mostrar alguma apresentação. Tá, eu sei. Eu acho que não vai precisar não, mas eu sei. Tá, eu sei, aham. Tá Mas bom. acho que não precisa não. Obrigado, tá, Fábio? Beleza. Beleza. É isso. E aí, tudo bem com vocês? Tranquilo, tranquilo. Não, tudo bem. Estou aguardando aí o pessoal para ver se entra mais alguém aí, né? Vamos ver, né? Tudo E bom, Edgar, tudo bem? A Rosângela está tranquilo. dizendo alguma coisa, mas ficou meio... Não sei se a internet está boa. Ela, parece que ela sumiu agora, né? Não, estou aqui. Ah, tá aí? É que você ficou sem vídeo. Tudo bem? Não consegui hoje manejar direito esse. Tudo bem, querido? Você desculpa o incômodo, hein? Pois é, tentei. depois eu não tava perto do meu telefone, e aí eu vi que a minha esposa parece que viu, né, a ligação, mas eu estava terminando o atendimento agora, entendeu? Eu entendi. Você desculpe. Não, tudo bem, não tem problema. Eu estava esclarecendo aqui aos companheiros de que eu convidei os nossos companheiros presidentes, né, Sim. convidassem também os associados de seus clubes. Mas, pelo que eu tenho acompanhado no grupo dos presidentes, está tendo, assim, digamos, uma dificuldade de associação, sabe? O relato de alguns dos presidentes é de que estão tendo dificuldade de manter a união dos clubes. Tem muitos pedindo para serem excluídos, suspensão para não ter que pagar as mensalidades, enfim, eles estão tendo uma certa dificuldade. Entendi. Boa noite, Amin. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa Oi, noite, Amin. quem chegou? Oi, Amin. Boa noite. Caramba, vocês têm frio, hein, mano? Eu tô com frio. Aqui tá... Oi, Amin. Olá. Entendi, Rosângela. Então, você convidou um monte de gente, mas o pessoal está tendo dificuldade, né, para Sim, manter a adesão do Rotary agora nesse tempo da pandemia, né?
Sim, sim. Entendi. Pelo que eu Muda. Tá ruim, Rosângela, não tô mal te ouço. Rosângela, você está sem som? Tá sem som. Desculpa, hein? Desculpa. Agora Eu sim. acho que eu estava numa cirurgia. E aí, Cristian, assim, o relato de todos, inclusive a carta para a governadora, está pronta lá no clube para ser assinado pelos presidentes. Está faltando o Roberto, do Caledônia, eu e o Roberto do Olaria. E o imperador está sinalizando muitas pessoas que estão pedindo isenção. O Caledônia está conseguindo fazer reuniões online, né? Mas eu não sei como que eles estão se articulando. Entendi. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tem alguém aqui no grupo dos presidentes fazendo uma Boa noite, pergunta Cláudio. que eu coloquei todos do distrito. Deixa eu responder. Uhum. Como é que é, Rosângela? Desculpa, você falou aí. Estão lhe perguntando algo. Estavam perguntando alguma coisa no É grupo que a dos Rosângela presidentes, tá. porque está tendo um PETS. E aí eu coloquei o link e a Silvia de Búzios estava perguntando. Bom, são 7h05. Fica aí ao critério do nosso palestrante, do Christian. Vocês que sabem. Eu acho que eu posso começar e, de repente, se for entrar mais alguém, depois pega o bonde andando, né? Até porque a gente pode honrar com o pessoal que foi pontual e aí também dá tempo depois, caso vocês queiram discutir alguma coisa, enfim. Eu acho só que a minha sugestão é que se tiver tipo um protocolo, tiver algumas comunicações, se alguém tiver alguma comunicação a fazer, para fazer seguindo aquele roteiro da reunião, né? Porque geralmente a palestra, o programa vamos dizer assim, a parte principal da reunião. Então, a minha sugestão é que a gente siga aí, o presidente, a sequência, né? Se alguém tem comunicações a fazer, se quer colocar alguma coisa, para depois seguir direto para a palestra, né? Porque a palestra seria, depois da palestra, quero crer que pode ser que tenha alguma conversa depois com o próprio Christian, né? Bom, fica a sugestão aí. Pô, queria desejar um brinde a todos vocês. Não é? Bem lembrado. Eu não tenho nenhuma observação. Se algum companheiro tiver... Tem, Edmar? Eu só queria... eu estava esperando o Ricardo entrar para falar que aquela doação lá dos 500 quilos de leite em pó, ela vai ser feita na semana que vem, tá, Rosângela? Aí a gente estava querendo legal. Que você fizesse a entrega. O Ricardo já separou uma escola, né? A entrega vai ser feita ali naquele sindicato perto da Casa dos Pobres. Parece que tem uma determinada comunidade aí que já está previamente selecionada. E aí eu estava explicando para o Ricardo o formato, né, que são pacotes de leite em pó, aquele tipo sachê, né? E esse sachê é uma quantidade bastante grande, que equivale aí a uns 3 a 4 litros de leite aproximadamente, e vai ser entregue, então, na semana que vem, Rosângela. Só nós queríamos que você fosse lá fazer a entrega em nome do Rotary, tá? Não, eu gostaria que vocês fossem. Não, eu não vou, não. Eu não vou. É por você, tá bom? Não, eu gostaria que você fosse, Antônio, por favor. Eu ia falar isso, que eu gostaria que o Ricardo e você que fossem. E convidar também outros companheiros do clube que possam fazer esse acompanhamento. Não, Rosângela, nós não estamos em momento de ficar juntando um monte de gente, não. Desculpa. Não, mas
Eu prefiro não. Até o próprio Ricardo, que está no sindicato lá. A gente conversa, a gente se Depois a gente fala. conversa. Tá? Mas acho que juntar um monte de gente para fazer isso não faz sentido, não. Tá? Acho que duas pessoas está ótimo. E muito obrigada pela iniciativa sua e do Ricardo, muito legal. Parabéns aí para vocês. Tá bom. Bom, de nossa parte é isso aí. Pode seguir indo aí. Aí, o Antônio Carlos, vocês vão doar para qual escola? O Ricardo é que sabe. Eu também, o Ricardo veio me perguntar que eu conversasse com a mulher. Falou, olha, eu vou fazer minha parte, você que é o cara da educação, você, por favor, é do presidente do conselho, né, da Municipal de Educação, veja lá, falou o nome de uma professora, queria que eu conversasse. Eu falei, não, Ricardo, você conversa, você resolve, cara. Eu entro com o leite, você entra... A seleção da escola, a área carente, tudo, eu prefiro que você faça, porque é tua área, cara, né? Não é minha área. Minha área é para fazer leite. Agora, a área de educação, onde que a gente pode causar algum determinado impacto, eu pedi ele que fizesse. Ah, vai lá, você vai lá. Eu falei, não vou nada, não. Deixa eu tentar aqui produzir meu produto, você faz a tua parte, eu faço a minha, né? Então, mas aí depois eu peço para ele colocar no grupo. A ideia é uma escola carente que está com problemas de abastecimento de merenda escolar, né? Eu até falei com ele, é um posicionamento que está havendo uma atenção grande do clube para os idosos e que a gente achou que seria bacana a gente ter uma atenção, na verdade, com a primeira infância, que é a minha maior preocupação, né? Porque, vocês sabem, né? Se a alimentação, se a criança não for bem alimentada na largada, depois não conseguir, é muito difícil recuperar, né? Então, como está havendo essa interrupção de aulas e na rede pública, muitas das crianças vão lá não só para educar, mas também em função da merenda escolar, a minha preocupação era que há um determinado grupo de crianças que estão tendo problemas de nutrição, né, por falta de ir à escola propriamente dito. Aí eu pedi ao Ricardo que desse conversando com o Ricardo, a gente achou que tinha que tentar mapear isso. Eu falei, Ricardo, não adianta dar... você tem 3, 4 mil litros de leite, cara. Não adianta você querer dizer que você vai fazer isso para 1 litro para cada um. Não adianta. Eu acho que você tem que pegar um grupo determinado de crianças, né, e fazer com que cada criança consuma, em média, 15 litros de leite por mês, meio litro por dia. A recomendação do OMS é 2 a 3 copos, 400 a 600 ml. Então, eu sugeri a ele que fosse um grupo de aproximadamente 200 crianças, que desse 3 mil litros de leite, e que a gente pudesse atender pelo menos por um mês, né? Aí, no mês que vem, se continuar esse negócio, a gente vê o que faz, se as aulas não voltarem. Porque o problema todo é que está havendo muita ruptura, né? A merenda escolar continua, pelo meu entendimento, ainda disponível, mas eu acho que está tendo muita ruptura de logística, de entrega, de como é que faz, ou como é que deixa de fazer. É isso que eu pedi para ver se ele identificava lá com o pessoal da área, aonde a gente poderia ter um grupo menor de crianças, mas que a gente pudesse efetivamente fazer um impacto legal, pelo menos por um mês e pouco. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu acho o seguinte, eu acho que esse tipo de ação é muito bacana e acho que seria interessante, até baseado no que a Rosângela falou, que está tendo uma evasão aí de companheiros do Rotary por conta da pandemia, né? Tem gente que está pedindo para sair, para suspender e tal. Eu acho que seria interessante a gente tentar divulgar essa ação aí, em nome do Rotary, entendeu? Eu acho que é uma coisa que faria uma boa propaganda. Eu tenho alguns contatos da TV Zoom, daquele portal Multiplix. Então, assim, se vocês me derem detalhes, acho que a gente poderia avisar a imprensa, e a imprensa que quiser fazer essa cobertura, né? Eu tenho assistido aí Jornal Nacional e sempre tem lá uma matéria sobre alguém que está fazendo uma doação, que está fazendo alguma ação, né? Tem notícia boa também, não tem só notícia ruim. Então, eu acho que seria bacana assim, ter esse evento assim, oficializado, com data e com horário, e aí a gente avisa a imprensa, quem quiser ir lá cobrir, vai lá e cobre, avisar a Voz da Serra, a TV Zoom, a Inter TV, né?
Eu não sei se aquele Marquinhos Medeiros só faz desgraça ou se ele também cobra esse tipo de coisa. Enfim, esse pessoal aí tem um portal Multiplix também, né? Quem quiser avisar esse pessoal da imprensa. Por isso é que tem que ser a nossa presidente, pô. Na reunião lá do Dia das Mulheres, lá, ela levou umas 9 mulheres de imprensa, levou a imprensa de Friburgo inteira. Aquela reunião que deu mais de 100 pessoas. Então, ela conhece todo mundo. Chama a mulherada, então. Isso, Rosângela. É o que eu estou te falando. Para fazer esse tipo de coisa, eu acho, não é muito meu perfil, mas a Rosângela, como presidente, tem que fazer. Certo, presidente? Eu acho. Você chama aquele monte de mulher amiga sua lá, ó, faz um carnaval danado. Hein? A gente faz o carnaval lá para divulgar, sem nenhum problema, mas é o carnaval do bem, né? Mas eu conto com a sua ajuda. Em ótimo, a gente combina, a gente divide as tarefas, né? Tá porque bom, eu acho que teve um tempo que o trabalho de Rotary, né, tinha pouca divulgação, mas é importante divulgar Rotary para justamente mostrar que, independentemente das nossas reuniões, de jantares, a gente continua servindo a comunidade de alguma forma, né? E é isso. Servir a comunidade, que a gente já está aí 7h15, eu não quero me alongar, eu não ia fazer essa comunicação, acho que é um assunto até para a reunião de conselho, ou mesmo com os outros companheiros, para pensar, sabe, Antônio, mais você que vai ser o nosso próximo presidente. Eu estive conversando com o Fábio e tem uma insatisfação comigo que vem me acompanhando já há algum tempo, e eu fico triste, até falei isso com o Fábio, sobre o ambulatório Bento XVI. Houve a doação daquele ambulatório, na época, já tem 2 anos, pela dona Laura, ao ambulatório Bento XVI. E, sim, isso vem se arrastando. Uma hora é a documentação, outra hora é o alvará, outra hora é falta de material. Bom, enfim, eu tenho uns 3 meses, 4 meses, logo no início do ano, que a Ana Carolina me procurou, que é a coordenadora lá do ambulatório, dizendo que iria cancelar essas atividades, porque estava com algumas dificuldades de operacionalidade lá. E aí a Elizabeth Boscolo, né, foi lá conversar e disse que já estava tudo resolvido, que eles iriam se cotizar. Recentemente, tem 2 semanas, 1 semana e meia, desculpa, recebi uma notificação aí da Denise, que era coordenadora da equipe de voluntários, que ela está se retirando, até porque o voluntariado não está sendo atendido, não tem como pela pandemia, e eles continuam com os mesmos problemas. Então, assim, o Rotary foi a ponte, né, da doação, com o intuito de servir a outras pessoas. Não consegue decolar esse projeto, e eu tenho certeza que outras pessoas precisam desses atendimentos, e o Fábio, com tristeza, me relatou essa questão da Denise, né? E a gente conversou passando sobre esse assunto. Então, assim, eu acho que a gente precisa conversar de novo sobre essa questão do ambulatório Bento XVI, lá da doação do consultório dentário, porque senão vai se perder lá, e é um pecado, eu acho uma pena, um pecado, um equipamento, um consultório dentário completo, se perder e não está servindo a ninguém. Acho que vale a gente pensar em alguma ação para depois. Ô, Rosângela, É verdade. talvez seja precipitado a gente pensar em mudar de lugar, viu? Vamos tentar conversar de novo lá com eles. Eu acho. Ok, mas precisa de um grupo para se engajar nisso. Né? Tem que ter um grupo para se engajar. O Luiz Helênio. O Luiz né? Helênio tem que estar nisso. Eu, Luiz Helênio, você. Mas eu acho que o Luiz tem que estar junto, então, né? Luiz Helênio. Isso. Mas vamos ver se a gente cria mais forças, porque eu fico triste de ver toda vez que dá um passo, volta 3. Dá um passo, volta 3, né? Aí só para colocar isso para o grupo. Tá bom? Bem. Bom, Cris, tá bom. Mais alguém aí? Mônica, a mim? Alguma coisa? Cláudio? Parabéns aí pela reunião, hein, Cláudio, do Conselho. Rápido e rasteiro. Parabéns Christian, para nós todos, né? Parabéns para nós todos. Eu acho que é um ponto importante, né? Todo mundo pedindo. A gente poderia até tentar reduzir mais, mas eu acho que
pode ser um pouco arriscado, né? Mas eu acho que foi bom. Pelo menos uns R$ 50 aí a partir de... né, porque não deu para... Quando a gente terminou a reunião, eu falei com a Eliane, aí ela falou, Cláudio, eu já mandei os 6 meses, quer dizer, os primeiros 6 meses de 2020. Então, quer dizer, já foi emitido os de junho também, entendeu? Mas então, o que a gente faz? Caso a gente volte antes, que eu acho que também é difícil, a gente prorrogaria também alguns meses, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vai mexendo de acordo, né? Mas, de qualquer forma, Obrigada. houve uma diminuição de custos, tá? Para o pessoal saber, houve uma diminuição de custos, né? A gente não tem o custo lá de alimentos, né? Da própria dona Laura, né? Dona Laura, não, desculpa, dona Rosa. Como é que é? Dona Tá Rosa. sem som. Dona Rosa. E Dona Rosa. Desculpa, eu tirei o som aqui, que o cachorro estava latindo, não estava querendo incomodar vocês. Mas Tá então, aqui. Mas manda brasa aí, senão o Christian fica sem tempo. vamos lá. O que tinha para ser feito, foi feito por todos nós. Então tá bom, pessoal, vamos lá. A Rosângela me pediu, né, que fizesse uma palestra aí para vocês, falando sobre a questão da saúde mental na pandemia, né? De repente, muitas das coisas que eu vou falar aqui vocês já sabem, mas quem sabe tem alguma dica aí que aparece que passou despercebida, né? Eu dei uma pesquisada en passant em alguns sites, tem até algumas recomendações bem básicas aí da Organização Mundial da Saúde para as questões aí ligadas à saúde mental na pandemia, né? Então, realmente, a gente está sujeito aí a alguns transtornos, né, do tipo transtorno de ansiedade, por conta de todas essas coisas que vêm acontecendo, né, e que podem causar alguns sintomas do tipo insônia ou hipersonia, né, a pessoa que fica dormindo muito, ganho de peso, às vezes desânimo, enfim. Então, alguns sintomas de ansiedade podem estar presentes aí nas pessoas, algumas doenças psicossomáticas podem aparecer, dor de cabeça, enfim, gastrite, como também depressão, né? A gente também está sujeito à questão aí de ter um índice maior de depressão nessa quarentena, né? Então, para a gente evitar esse tipo de situação, existem algumas dicas, né? E aí eu vou passar por essas dicas aí com vocês rapidamente. Então, assim, a primeira coisa é a gente manter uma rotina, né? A gente ter horário para as atividades e a gente não pensar que a gente está de férias. Mesmo quem está trabalhando em casa, de repente, acaba tendo um horário diferente. Então, assim, uma tendência é as pessoas estarem dormindo muito tarde e acordando mais tarde, né? Então, tem muita gente aí dormindo 3, 4 horas da manhã e aí acaba acordando 10, 11, começa o dia e aí acaba trabalhando muito tarde. Enfim, isso não é saudável. Quem puder manter a rotina de acordar cedo, no horário que sempre acorda, e dormir cedo, é melhor, né? Lembrando que a gente não está de férias, a gente está trabalhando de casa e a gente está preso em casa por conta de uma questão de segurança de saúde pública, não é? A gente não está de férias. Então, assim, isso é uma dica também importante para quem tem filho adolescente, que gosta muito de ficar no celular até de madrugada, né? As escolas agora estão tentando trazer as aulas online para o período da manhã. Então, a garotada, se a gente não ficar em cima, eles acabam dormindo muito tarde, e aí de manhã eles não acordam para fazer a aula, entendeu? E a minha esposa é professora, então tenho também uma conexão aí com essa questão da educação. Ela diz que a maioria dos alunos, né, ela dá aula em 2 escolas, não abre a câmera. Então, o camarada liga lá no Zoom, bota no mudo, entendeu? Vira e fica dormindo, enquanto a aula tá correndo, né? Ela muitas vezes diz que ela está dando aula como se ela estivesse falando para ninguém, com a parede, porque as câmeras todas desligadas, ela não vê os rostos, né? E eles estão até pensando algumas medidas aí, mas enfim, não vou me alongar muito nisso. A gente tem que ter rotina, isso é uma coisa importante, né? O nosso corpo, ele
nosso ciclo circadiano, né, esse ciclo do sono e da vigília, ele é ativado pela luz do sol, né? Isso é cientificamente provado. Então, assim, acordou de manhã, abriu a janela, viu o sol, respirou, vamos começar o dia. Não é legal a gente ficar dormindo muito tarde e trocando os nossos horários. Então, se você estava acostumado a almoçar meio-dia, almoça meio-dia. Se você estava acostumado a lanchar às 4, lancha às 4. Enfim, é importante manter essa rotina, né? Outra coisa, não é legal também ficar de pijama o dia todo, porque isso também dá a sensação de que você está de férias. Você não está de férias, você está de quarentena, é uma restrição social obrigatória. Então, acordou, toma seu banho, se você toma banho à noite, não tem problema, troca de roupa, não vai trabalhar de pijama na frente do computador ou no telefone, porque a gente tem que dizer para nossa mente o seguinte, olha, agora é hora de trabalhar, agora é hora de focar, né? Outra dica também importante é a questão do exercício físico. Então, tem vários sites aí de pessoas que estão oferecendo atividades físicas, né? Eu mesmo e o Amin, né? Eu lembrei do Amin que já comentou comigo, eu sou lá do CrossFit, então o CrossFit ele tem uma página no Instagram que eles passam um treino todos os dias, um treino adaptado para você fazer em casa, você pode fazer peso com mochila, e, enfim, flexão abdominal, agachamento, os caras passam cada dia um treino variado para você não ter que ficar fazendo sempre a mesma coisa, né? Então a recomendação é que a gente faça atividade física mesmo estando em casa, 1 horinha por dia, pelo menos aí umas 3 vezes por semana, né? Isso aí ajuda a diminuir os níveis de ansiedade, ajuda a gente dormir melhor. Então é importante a gente não esquecer disso, né? Alimentação também é um outro ponto que eu acho que é importante. Tem muita gente aí brincando, né, que está engordando na quarentena. Então, assim, não é porque eu estou de quarentena que eu vou comer todo tipo de besteira que eu estou com vontade de comer. Afinal de contas, a gente sabe que o coronavírus está pegando muito o pessoal pela questão da obesidade. Então, se eu puder cuidar da minha saúde, eu vou tentar não engordar nessa quarentena. De preferência, eu vou emagrecer, porque isso vai melhorar as minhas chances de sobrevivência caso eu pegue o vírus. Uma questão de inteligência. Então, sabe, manter uma dieta equilibrada e nada de ficar comendo sorvete, chocolate por conta de ansiedade o dia todo, né? Outra questão que eu acho que é importante também é a questão de a gente conseguir parar um pouco a nossa mente, né? Aí eu lembro de um papo que eu tive aí com o Antônio Carlos. Existem alguns aplicativos hoje em dia de meditação que são muito bons. Ele me falou de um que ele usa chamado Insight Timer. Eu até baixei no meu celular, achei bacana. Tem outros também, Meditopia, enfim. São aplicativos que você baixa no seu celular e aí tem meditações curtas, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Já vou deixar você falar. E aí você faz essa meditação e isso realmente tem um efeito muito benéfico para o equilíbrio mental. Fala aí, Biluca, o que você ia dizer? Não, é só avisar que a Vivo oferece um aplicativo de meditação gratuito muito legal também. Legal, então assim, isso aí não é uma coisa holística, nem religiosa, enfim, tem comprovação científica, né? Existe um transtorno cada vez mais conhecido, chamado síndrome do pensamento acelerado, muito discutido por aquele psiquiatra, né, famoso, Augusto Cury, ele fala muito sobre isso, e realmente, quando as pessoas que praticam meditação, elas conseguem começar a assumir um certo controle sobre o pensamento, porque existem várias linhas existem várias teorias, mas uma diz o seguinte: você tem a sua consciência e você tem o seu fluxo de pensamento, certo? Então, uma pessoa que pratica meditação, a consciência dela consegue controlar o fluxo de pensamentos e não vice-versa. Então, muitas vezes eu estou em consultório com um paciente que tem ansiedade e eu pergunto, vem cá, você consegue parar de pensar? Se a tua consciência der ordem para parar de pensar, você consegue estancar o teu fluxo de pensamentos? E a maioria dos pacientes diz, não, se eu quiser parar de pensar, não consigo. O meu pensamento ele fica rodando o tempo todo. Eu falei, pois isso aí é falta de prática de meditação. Quem pratica meditação, como você treina a ficar controlando o teu pensamento e diminuindo aquele fluxo acelerado,
que você está mais nervoso, no meio do dia você para e fala assim, agora eu quero parar de pensar, quero ficar tranquilo. E a tua mente responde. Ou seja, a tua consciência assume controle da situação. É a mesma ideia de uma pessoa que faz atividade física e na hora que precisa agachar para pegar um peso, ela tem tônus muscular e ela consegue fazer aquela atividade. Então, assim, essa questão da meditação também é uma dica muito bacana. Não precisa ficar 1 hora meditando, mas 20 minutos, e aí depois a gente acaba chegando num resultado muito bacana, né? Chegou aí a Márcia, né? Boa noite, Márcia. E Antônio Júnior também. Não é a Laura. Não, acho que está errado. Mas é outra pessoa que está ali, né? Eu não conheço. É a mãe do Fábio, não é? A mãe do Fábio. Ah, é a mãe do Fábio, sim. É, a Eu Laura. conheço ela, sim, Minha mãe. conheço. Então, gente, Oi. Onde eu clico para poder boa noite. Não, mas acho que tem que... Então, gente, eu vou continuar aqui, tá? Pois é, vamos continuar. Outra coisa, gente, que é importante também, é a gente filtrar e a gente controlar a quantidade de informação que a gente está jogando no nosso cérebro todos os dias. Não é saudável a gente ficar o dia inteiro vendo mensagem no G1, no celular, e vendo o grupo de WhatsApp com tudo que está acontecendo, e com a televisão ligada, sei lá, na Rede Globo o dia inteiro, com jornal Hoje, Jornal da Globo, Jornal Nacional, só mostrando desgraça o tempo todo. Isso não é bacana, tá? Eu aprendi uma situação que eu não tinha me dado conta, não sei se vocês sabem disso, foi até numa matéria que eu fiz na faculdade de Direito, de Criminologia. O que eu aprendi nessa matéria de importante? Que o ser humano, ele tem, desde sempre, sempre teve, sempre vai ter, uma sede, uma predileção por ver sangue, por ver sofrimento. Tá? Então, desde lá da época lá da Roma antiga, que os romanos pegavam lá os cristãos e jogavam lá nas arenas para serem comidos pelos leões e as arenas ficavam lotadas, né? Lá na época do feudalismo, enfim, o pessoal ia fazer uma execução em praça pública, a praça ficava lotada para ver a cabeça da pessoa rolando na guilhotina. Então, o ser humano, ele gosta de violência. Infelizmente, isso é um fato. E sabendo desse gosto, o que as emissoras de TV fazem? Quando elas vão montar uma pauta, elas têm que montar uma pauta que tenha um índice de violência alto. Porque se ela colocar um índice de violência pequeno, ela não tem audiência. Se ela não tiver audiência, ela não consegue vender a publicidade para os anunciantes. Entendem? Então, na hora que um redator ele vai montar um jornal nacional, por exemplo, ele tem 10 pautas. Se ele fizer 8 pautas de notícias boas e 2 pautas de notícias ruins, ele tem uma audiência pequena. Se ele fizer 8 notícias ruins e 2 notícias boas, ele vai ter uma audiência muito maior. Então, assim, a gente precisa filtrar também um pouco de tudo que é visto, porque agora eles exploram esse assunto, que dá muita audiência, para também não achar que é só isso que está acontecendo. A gente está fazendo a quarentena, é uma coisa grave, eu não estou diminuindo a gravidade da situação. Mas a gente também não precisa, a gente não pode ficar o dia inteiro pensando nisso e preocupado com isso e permitindo que esse bombardeio aconteça, porque ele está acontecendo. Entendeu? A mídia está ali direto bombardeando em cima desse assunto. Só com uma medida de comparação, eu parei para fazer um estudo sobre o índice de mortalidade nos países. Porque eu queria saber o seguinte, eu queria saber, tá, ok, esse coronavírus está matando muito, mas espera aí, gripe sempre matou idoso, né? Quem é da área de saúde sabe, idoso pega gripe, faz pneumonia, vai parar no hospital e vai a óbito. Isso é uma coisa que não é novidade, tá certo? Qual é a diferença, então, que está havendo entre o que a gente está vivendo agora e o que já acontece normalmente? Isso a mídia não fala, tá certo? Eu fui buscar esses números
eu vou trazer esses números para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu queria dizer que eu não estou amenizando a situação da pandemia. Eu acho que a gente tem que fazer quarentena, eu acho que é uma situação preocupante. Mas a gente tem que saber o terreno no qual a gente está pisando, tá? Então, eu vou usar como medida de exemplo, tá? Eu vou usar o caso da Itália, porque a curva lá já está descendo, então a gente já tem uma ideia melhor do que está acontecendo. Vamos lá, a Itália tem 60 milhões de habitantes, tá, gente? A taxa de mortalidade na Itália gira em torno de 10%, tá? 10% para 10 para 1.000 habitantes. O que isso significa? 10 em 1.000, tá? Significa 1 em 100, correto? Então, estou acompanhando aqui a matemática, 1%. Ou seja, a cada ano, na Itália, 1% da população morre. Se a população da Itália é de 60 milhões, então, 1% de 60 milhões são 600 mil, correto? Então, na Itália, morrem 600 mil pessoas todo ano. Essa é a conta que a gente precisa fazer. Quantas pessoas morreram de coronavírus lá? 30 mil? Não sei, eu não sei que número que está lá recentemente. Acredito que alguma coisa entre 20 e 30 mil. Então, isso aí corresponde, tá? Se você for pensar que 600 mil pessoas morrem lá todos os anos, 30 mil que morreram de coronavírus representa 5% do que já morre. Então, se você tem uma curva que em 2018 morreram 600 mil, em 2019 morreram 600 mil, em 2020 morreram 630. E em 2021 não tem mais pandemia, vão voltar a morrer 600 mil. Ou seja, quando você olha dessa maneira, não é um número expressivo, não é um número absurdo. Agora, é claro, como isso acontece em um intervalo de tempo muito curto, aí realmente o sistema de saúde fica assoberbado, ok? E eu não estou diminuindo, não estou amenizando a situação, mas eu estou tentando mostrar para vocês com números, né, de uma forma matemática, que também não é para a gente ficar descabelado, desesperado, achando que vai morrer por causa do coronavírus, tá certo? É uma coisa perigosa, uma coisa preocupante, mas também a gente tem que saber o tamanho do risco. Então, sim, pode falar, Fábio. Não, mas aí se soma, né? Seria os 600 mil mais os 30 mil, não é isso? Sim, exatamente. Quanto 30 mil é percentualmente em relação a 600, Fábio? Não, 600 mil, 30 mil. 5 vezes 6, 30, 5%. 2, né? 5%. 5%. 5%, 5%. Ele quer dizer que então agora não é que morreu o dobro de pessoas que costumava ele... morrer, ou o triplo. Oi? O que é? Ele quis dizer que agora 630 mil. Então, é 5% de 630, não de 600. Eu entendi isso. Se a média é 600 e morreram 30, dá menos. Eu tive um aumento de 5%. É isso que eu estou falando para vocês. Você Agora, a mídia não fala isso. Acrescentou 30, que no universo de 600 são 5%. Correto? Correto. Então tá. Então o que eu estou dizendo para vocês é que a gente teve na Itália, com toda essa confusão que aconteceu lá, ao longo do ano de 2020, 5% a mais de mortes. É isso, esse é o tamanho do problema. Agora, por que é tão preocupante? Porque é uma causa única, que precisa de respirador, que causa, né, a síndrome respiratória aguda, precisa de uma intervenção, as pessoas ficam muito tempo nos respiradores, não preciso ficar falando esse blá, blá, blá que vocês já ouvem todos os dias. Mas a questão é que é uma situação preocupante, mas as pessoas já estão morrendo todos os anos de outras causas, como também está nascendo lá... Está nascendo lá na Itália 600 mil bebês todos os anos. Né? Nascem 600 mil bebês e morrem 600 mil pessoas. Alguns idosos, alguns adultos, enfim. E aí a população lá é equilibrada. O crescimento populacional lá é bem equilibrado. Eles não têm um aumento populacional expressivo. Tá? Então, assim, isso era só para tentar diminuir quem, de repente, fica muito preocupado, muito ansioso, achando que o mundo vai acabar.
entendeu? Não é uma coisa também para tanto, né? Bom, outra dica que eu dou é em relação a convívio social. Isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa muito importante, né? A gente manter as nossas reuniões, mesmo sem poder se encontrar presencialmente. Essa ferramenta do Zoom... Oi, boa noite. Luiz. Fala, Luiz. Luiz Ribeiro. Luiz Ribeiro. Oi, Luiz. Oi, que Oi. bom. Tudo Oi, bom? Inês, tá? Então, gente, vou continuar aqui para não estourar o horário. Outra coisa que eu acho que é importante também é a gente controlar nosso nível de sono. Então, o pessoal que está dormindo muito, não dormir mais do que 8 horas por dia, né? E o pessoal que está dormindo pouco, se tiver com insônia, entender que isso é um sinal de ansiedade, procurar corrigir isso com aquelas dicas ali que eu dei, do exercício físico, enfim, da alimentação, da meditação, né? E de tudo mais. Outra coisa importante também é você aproveitar o seu tempo para fazer um hobby, para fazer uma atividade que você gosta e que você nunca tem tempo no dia a dia de fazer. Aprender um instrumento musical, pintar um quadro, fazer uma escultura, enfim, fazer coisas na sua casa que você tem prazer em fazer e que você no dia a dia não encontra tempo por conta da correria. De repente, agora, com essa história de estar em casa, a gente consegue encontrar isso. Isso também, como terapia ocupacional, vai fazer bem para a sua cabeça, né? Para a sua saúde emocional. Também a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado também com a questão dos vícios. Então, a galera aí que gosta de uma bebida alcoólica tem que tomar cuidado para não ampliar, né? Não aumentar a quantidade de bebida. Daqui a pouco acaba desenvolvendo alcoolismo aí por conta de pandemia, tá bebendo todo dia e isso aí também não é bacana, né? Só voltando em relação à última coisa que eu falei do encontro. Essa ferramenta aí do Zoom, ela está disponível para todo mundo. Quem não tem uma assinatura consegue fazer uma reunião de 40 minutos. Então é bacana vocês marcarem com a família, marcarem com os amigos essas reuniões e de vez em quando entrar e conversar um pouco. Isso aí também pode ajudar a diminuir essa sensação de isolamento, essa situação aí ruim, né? Então, assim, basicamente o que eu tinha para falar para vocês era isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida aí, tá em aberto, tá? É isso. Christian? Carlos, pode falar. Eu ia até sugerir um códigozinho de levantar a mão e aí a pessoa direcionar fica mais fácil do que todo mundo falando simultaneamente, né? Apenas para contribuir com isso aí que você está falando, eu no meu aniversário, eu comprei uma feijoada aqui no deck, aqui, que é perto de casa. Eu acho que vocês sabem que minha família é grande, mandei entregar na casa de todo mundo. E depois juntou todo mundo na mesa, proibido usar quentinha, né? Tinha que colocar no prato mesmo, legalzinho, na louça, todo mundo botou a mesa, aí todo mundo botou as câmeras perto da mesa e ficou todo mundo almoçando. Ficou uma bagunça. Mas lá em casa é bem bagunçado mesmo, na hora do almoço, é meio zoneado mesmo, meu sobrinho fala pra cacete. Mas eu acho que esse tipo de coisa a gente está tentando manter, principalmente até por causa da minha mãe. Minha mãe, quarta-feira, conversei com ela, ela estava bem chorosa, né? Porque está acostumada a conviver com os filhos direto, então está um período muito difícil, porque 94 anos a gente tem que evitar o convívio de todos os filhos, obviamente. A minha sobrinha médica pediu que a gente elegesse um sobrinho, no caso, neto dela, que ficou escalado para ficar com ela essa temporada toda, e o restante não pode ficar com ela. Então, são situações realmente que você fala, que são muito complicadas, e dependendo da faixa etária, é mais complicado ainda, né? Então, a gente tem que realmente ser criativo para tentar usar as vantagens da tecnologia, né? É o que você está falando aí. Eu tenho uma filha que está estudando, até que está estudando direitinho, está estudando todo dia de manhã. Mas o meu garoto, ele passou para a faculdade agora.
E quando ele fez uma primeira semana de faculdade, ele voltou. Então, ele realmente não tem o que estudar e fica a molecada jogando, não é nem WhatsApp, não, é jogando mesmo. Esses videogames PlayStation, né? dentro, Jogo online. joga online. Se bobear, vai até 2, 3 horas da manhã todo dia. Aí você tem que segurar a onda realmente, e grita, fala alto, né? Porque o jogo é animado, joga uma molecada junta toda. Então, essa que você está falando de disciplina, realmente eu vou ter que trocar uma ideia com ele para ver se dá uma segurada na onda. A menina está indo, porque a escola dela já colocou as aulas no mesmo horário, 7h30 começa a aula, vai até meio-dia. Está funcionando direitinho, estou gostando. Achei que ficou Mas legal. ele está estudando em faculdade pública? Ele foi para o UFRJ, ele passou agora no vestibular, entendeu? Ele Porque as foi faculdades para o Rio. particulares está tendo aula online, né? As faculdades particulares não perderam nem uma semana. Rapidinho eles deram um jeito. Agora as públicas botaram todo mundo em casa, né? Esse é o problema. Você vê, minha filha mais nova faz medicina. E ela está fazendo pós-graduação quinta, sexta e sábado. Faz medicina, ela é médica, né? Mas ela está fazendo pós-graduação quinta, sexta e sábado. Está tendo aula online toda quinta, sexta e sábado. Pararam com ela no hospital, está tendo online toda quinta dia inteiro, sexta dia inteiro e sábado de manhã. Então, quer dizer, não parou. Né? É o que você está falando. As faculdades particulares, as coisas particulares não pararam. Não pararam, Christian? Sim. Eu estou com a mãozinha levantada aqui. O Átila está aqui acompanhando sua palestra e queria te fazer uma pergunta. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Christian. Boa noite a todos. Tudo bom? Graças a Deus estamos aí encarando essa. Mas então, eu entendo assim que o ponto fundamental dessa questão do isolamento é a solidão. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Porque a gente não encontra nossos amigos, né? Sair de casa para o trabalho. Inclusive o Valtinho lá em Portugal, a universidade prontamente entrou em online e o cara está estudando o dia inteiro desesperadamente. Porque, segundo ele, as aulas online são bem mais complicadas, porque não pode conversar com o professor e tem a questão da língua, do sotaque e tal. Mas o que você me diz a respeito, como que a gente pode trabalhar essa questão da solidão? Não, olha só, exatamente isso que eu vinha falando antes. Eu acho que a questão do isolamento social, eu tenho uma opinião que, de repente, vocês podem até me criticar. Eu acho o seguinte, se você tem certeza que a outra pessoa está fazendo um isolamento social rígido, tá? Está fazendo um isolamento social rígido, você entra dentro do seu carro, vai até a casa daquela pessoa e você encontra com ela, teoricamente o risco é pequeno, tá? De contágio. Você pode querer não assumir esse risco, mas é um risco pequeno. Agora, tem pessoas que estão flexibilizando isso aí de uma maneira um pouco maior e tem pessoas que são mais rígidas. Então, por exemplo, na Páscoa, eu tenho alguns conhecidos que foram visitar os pais na Páscoa para almoçar com os pais. E já outros falaram, não, eu vou fazer isolamento total e não vou sair de casa de jeito nenhum. Então, isso é uma coisa que as pessoas, cada um tá assumindo o risco na medida em que quer, né? A gente não está em lockdown ainda. Então, assim, a orientação é de ficar em casa, mas não existe uma obrigação, né? Se eu sair daqui da minha casa para ir passar o domingo de Páscoa almoçando com a minha mãe, que está também em isolamento, eu não estou descumprindo nenhuma lei. Não tem nada que... A polícia não vai poder me pegar no meio do caminho e dizer, olha, você tem que voltar para casa. A gente ainda não está em lockdown, né? Mas, então, em relação à solidão, o Átila, eu queria te dizer o seguinte, eu acho que a gente tem que avaliar até que ponto a gente pode encontrar com as pessoas queridas ou não, e quem tomar a decisão de que não pode encontrar de forma alguma com o pai, com mãe, com filho, que está às vezes em outro lugar, eu acho que tem que ter esse contato aí pelo Zoom, pelas redes sociais, tem que estar sempre vendo. É legal fazer chamada de vídeo para você ver a pessoa, né? Às vezes o áudio você não tem aquela sensação tão nítida. E é isso, aqueles que preferem, né, fazer uma quarentena mais rígida, tem que tentar compensar dessa outra forma. Eu acho que basicamente é isso, não tem muito como, não existe assim uma receita mágica para eliminar a solidão, é difícil, é um sentimento bem complicado. Agora, se começar a virar depressão,
aí realmente tem que, por exemplo, procurar um psicólogo online para conversar sobre aquilo, né? No que a gente fala, né? Você começa a falar, você dá uma aliviada na angústia. Então, assim, se você percebeu que você está muito angustiado, você está se sentindo muito só, não tá com uma tristeza muito forte, é hora de pedir ajuda. Começa com a psicoterapia. Psicoterapia não resolveu? Faz uma consulta online com um psiquiatra. Né? Eu tenho um conhecido que estava muito ansioso, eu falei com ele, olha, vamos fazer uma consulta online com um psiquiatra. Ele fez, o cara passou esse Citalopram para ele, está tomando aí umas 2 semanas e já está melhor, porque ele não estava aguentando, não estava segurando a onda de ficar em casa o tempo todo sem ver ninguém. Então é isso, você tem que se cuidar e conseguir avaliar se é hora de buscar ajuda. Né? Em relação à ajuda, a gente tem hoje em dia muitos psicólogos que estão aí disponíveis, fazendo atendimento gratuito. Se você entrar lá no Google, você encontra. E aí, se você também quiser procurar um psicólogo que não seja aí gratuito, eles também, todos eles estão em casa trabalhando e atendendo, né? Então, acho que é isso. Tá bom? Respondi sua pergunta, Átila? Eu queria Você complementar. está no mudo, meu amigo. Espera aí. Tira o mudo aí, Rosângela. Tirei. Não, se talvez tivesse um tipo de trabalho individual para se trabalhar essa questão da solidão. Né? O que você pode pensar? Que caminho psicológico, que direcionamento de pensamentos a gente pode ter para isso? Antes de pedir ajuda, entendeu? Antes de ir para o psicólogo. Que tipo de trabalho pode ser feito? Porque a gente não encontra os amigos, não é só assim, por Então, é aquilo que eu falei no início da reunião, é você manter sua rotina, é você fazer atividade física para você gerar endorfina, é você fazer meditação para você conseguir ter controle sobre os pensamentos negativos, né? E você não ficar sendo bombardeado também de informação para não ficar o tempo todo em estado de alerta e de pânico. Isso tudo, teoricamente, vai diminuir o sentimento de solidão e saber que é uma situação temporária, uma situação que daqui a pouco ela está resolvida, né? Enfim, isso vai passar. Né? Tem uns sites aí que mostram o ponto da curva onde a gente está. Né? Parece que a gente está chegando aí no pico por volta do dia 15 de maio. Então, a gente vai chegar no meio do caminho, depois isso vai passar, eles vão começar a relaxar as medidas de isolamento, e aí a coisa vai passar. É isso. Oi, a mãe do Fábio quer falar. A Laura, Meu nome Oi, é Laura. Laura. Muito prazer. Gostei muito da sua explanação, foi muito boa. Agora eu queria falar sobre solidão. Hoje, com a tecnologia, é impossível a solidão, porque toda hora alguém telefona, alguém liga no celular, manda mensagens. Agora, o que eu acho que sobrecarregou, principalmente nós idosos, aqui no meu apartamento mora meu marido e eu, e eventualmente vêm os filhos. Né? Mas eu tenho uma senhora que trabalha para mim. E agora a gente paga para ela não vir. Então, sobrecarregou o meu trabalho. Então, eu me ocupo muito o dia todo, até porque não estava acostumada com essa rotina de fazer almoço, de cuidar de roupa, da limpeza. Meu marido é professor universitário. Então, ele se ocupou muito mais, porque ele tem que preparar o material, tudo em EAD, né? Tudo à distância, e dá muito trabalho e muitos relatórios. Então, nós estamos tremendamente ocupados. Nós estamos numa época também de preparar imposto de renda, cuidar das coisas da gente. Então, eu não vejo, se a gente se volta até para nós mesmos aqui, que nós nunca fomos voltados a nós mesmos, nós estamos sempre voltados para os outros, o trabalho de nós mesmos nos ocupa muito. E também as mensagens que a gente recebe direto. E isso nos dá um conforto, preenche muito a nossa vida. Estamos sendo úteis, né? E eu queria também agora aproveitar esse momento para dizer para as mães a minha experiência de ser mãe. Outra coisa que eu estou triste aqui com o meu 2 meses quase de reclusão, nem o cabelo eu posso tingir. Então, eu pus um chapéuzinho
para não aparecer que o meu cabelo está todo branco. Nem sequer posso receber aqui uma cabeleireira, porque tem medo, né, de vir, e eu tenho medo que ela traga qualquer coisa. Então, está difícil, sim. Mas eu sou mãe, avó, tenho orgulho de dizer isso e quero agradecer por isso. Nós estamos chegando nos Dias das Mães e eu quero parabenizar todas as mães que cuidam das crianças, porque cuidar de uma criança é ver renascer o mundo, né? Ver renascer a nossa antiga experiência. E nós reclusos aqui, os dois avós, não estamos podendo fazer isso. Então, não é bem solidão, é assim uma ansiedade, de uma vontade e de um reconhecimento que agora é preciso fazer isso, pelo bem de todos e pelo nosso bem. Muito obrigada, boa noite, feliz Dia das Mães para todas as mãezinhas. Legal, Lara. Obrigado aí pelo depoimento. Christian, a gente está aí a 6 minutos do término da reunião e está aí para você finalizar, né? E antes, passando a bola para você finalizar, eu quero deixar aí um abraço a todas as mães, suas esposas, mães do Rotary, esposas, avós, né? Acho que é isso, é o símbolo de amor, que possam estar com seus filhos com saúde, é o que eu desejo para todas, tá? E muito obrigada a vocês, companheiros, que estão fazendo a diferença também na minha vida e na presença, mesmo aqui online, é muito bom escutar vocês, ouvir, fazer atividades, está fazendo uma diferença tremenda na nossa rotina. Muito obrigada. Christian, muito obrigada. Fica aí com você as palavras finais, tá? Para encerramento da reunião. Tá, eu também só queria agradecer aí a oportunidade, mais uma vez, né, Rosângela? Dizer que eu também gosto muito de estar com vocês, né? Eu tenho um trabalho que é mais solitário, só eu ali, o paciente no consultório, né? Não tenho uma equipe trabalhando comigo, então participar do Rotary é uma coisa muito bacana e eu fico feliz da gente poder, mesmo nesses momentos, ter esses encontros aí virtuais, né? Para mim é muito bacana, eu acho que isso dá uma renovada no ânimo, né? É isso. Uma boa noite aí para todos, tá? E um feliz Dia das Mães para as que são mães aí. Boa noite. Feliz Dia das Mães também, alguma da minha consideração? parte, para todos. Feliz Dia das Mães. Hoje eu Pra consigo todos. ficar calada. Pois é, Márcia. Oi, outra mãe. Fez falta, fez falta. Hoje Mônica, eu estou em fecha. deprê, então nem Tá linda. estou ouvindo as orientações do Christian. Eu estou com insônia, deprimida, chorando, tudo que vocês podem imaginar. O momento é esse. Mas estou aqui, estou só ouvindo aqui. Né? Um beijo para todos vocês, tá? Tem muita Feliz gente Dia assim, das Mães. Márcia, faz Abraço. Sintam-se tenta seguir essas abraçados. dicas aí que eu dei que vai melhorar. Que a gente Abraço. possa amparar De coração. Eu disse, Márcia, que tem muita gente que está assim, então é isso. Exatamente. Bicho, eu Então não tá, paro, pessoal, fiquem eu- com Deus, tá? Uma eu vou boa brincar, semana aí para né? vocês. Obrigada. E feliz Dia das Mães aí para as mulheres. Demais, neném. Já nasceu, não, né? Boa noite. Agora? Vai sair. Boa noite. Boa noite aí. Tchau, Boa lindos. noite. Tchau. Márcia, Tchau, queridos. Tchau. boa noite. Fiquem com Deus. Não posso tirar o chapéu. Meio branco, meio vermelho. Parece a bandeira do Japão. Oi, filho.
Tudo bem? Ficamos só nós, hein, mãe? Eu vou entrar agora naquele outro. Meu Deus. Entra agora naquele dos dentistas. Você viu que eu te mandei? Se eu fui convidada, eu convidei você. Dos dentistas. Não. Veja, E é o jeito de trabalhar no tempo de coronavírus. tá bom. Vê aí. Tchau, mãe.